Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a tratar do tema dos objetivos e vamos, como principal recado, deixar claro que objetivos devem ser desafiadores, né? Isto é, quando a gente escolhe alguma coisa, que como nós vimos nos encontros anteriores, primeiro nós sonhamos e a gente escolhe transformar isso num objetivo. A escolha deve recair sobre coisas que de fato sejam um desafio para a gente. Os exemplos que estão na tela podem ser desafios para algumas pessoas, mas podem ser absolutamente triviais para outras, em função, né, dos hábitos e da evolução de cada um. Portanto, avaliar se é ou não um desafio cabe a cada um e a cada vez que a gente escolhe um objetivo. E lembrando, né, trabalhar com os objetivos é parte do nosso pilar da disciplina. Né? Nessa figura aí vocês têm os 5 pilares, a disciplina do meio, e o quadro à direita é um pedacinho da nossa tabela periódica aí de todos os conceitos, né, onde o objetivo é o que fecha a lista de conceitos. Vamos, como sempre, trabalhar com algumas reflexões a respeito dessa questão, começando com essa do Albert Einstein, que diz que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Porque sucesso começa com S e trabalho começa com T. Né? Ordem alfabética, sucesso vem antes do trabalho. Quando a gente escolhe um objetivo, não é possível eu ter sucesso de atingi-lo sem trabalhar. Isso, se a gente conseguir fazer isso, é porque a escolha recaiu sobre algo que não era um desafio. Né? Escolhemos algo que a gente já tinha e que, portanto, não precisamos fazer nada. Estamos simplesmente nos enganando ou enganando aos demais. Muitas vezes a gente acaba tendo essa atitude de uma forma imperceptível, né? Na descrição aqui do Wayne Dyer, escritor americano que já citamos antes, né? Ele diz assim, ó, fique com a tradição e terá a certeza de ser sempre o mesmo. Mas jogue-a para o lado, a tradição, e o mundo será seu, para usar tão criativamente quanto queira. Quando a gente escolhe ficar com as coisas como sempre foram, a gente escolhe ser sempre o mesmo. E, portanto, aí, obviamente, nós vamos conseguir avançar com objetivos desafiadores. Né? Seremos basicamente o que alguns chamam de conservadores, né? Conservando o estado das coisas. Mas para nós que estamos num grupo de apoio mútuo, né, geralmente nós estamos enfrentando adversidades que a gente não quer que fiquem como estão. Outra reflexão relacionada com a anterior, também de origem americana, o Jim Rohn diz que não faça parte da multidão da facilidade, você não irá crescer. Muitas pessoas escolhem a facilidade no lugar dos desafios. Mas a gente já sabe que isso não nos permite avançar. Diz o Jim Rohn, vá onde as expectativas e as demandas por desempenho são altas. Só onde a gente for incentivado ou até exigido que a gente evolua de forma expressiva, é ali que nós vamos conseguir realizar nossos objetivos. E outro escritor americano, que já citamos antes, o Mark Twain, diz que a gente não deve abandonar as nossas ilusões. Diz que se você abandonar as suas ilusões, ficar sem elas, você pode continuar a existir. Mas você deixará de viver. Você vai cair no lugar comum de manter o que você tem e nada mais.
para a gente então concluir a sequência de autores americanos, né? Temos o poeta Ralph Emerson, outro que já apareceu antes, lembrando a gente que para fazer esse movimento, né, a gente escolher de um fato um objetivo seja desafiador, é necessário executar a tarefa mais difícil do mundo, que se chama pensar. É pensar para escolher de fato aquilo que nos serve. E para isso, então, como diz o Joel Barker, precisamos de visão e ação. Diz ele, a visão sem ação é meramente um sonho. É onde a gente começa, visualizando e enxergando um sonho. Mas tem pessoas que saem fazendo sem saber o que querem. E aí diz ele, ação sem visão apenas passa o tempo. Onde vai chegar não sabe. Visão com ação, diz ele, é que pode mudar o mundo. É a visão com ação, o objetivo combinado com o conjunto de ações, é que vai permitir a gente atingir nossos objetivos. E repetindo o conceito que a gente disse na abertura aqui de hoje, né, na figura inicial, o Einstein diz que não se deve ir atrás de objetivos fáceis. É preciso buscar o que só pode ser alcançado por meio dos maiores esforços, ou de esforços significativos. Se o objetivo não for desafiador, não vale a pena. Mas serve aí de incentivo que somente no crescimento, na reforma e na mudança é que paradoxalmente há segurança. Muitas pessoas se negam a crescer, a se reformar, a se mudar internamente, porque se sentem seguras, entre aspas, na situação em que estão e ficam com medo de mudar. Entretanto, quando ficam nessa mesma situação, nada muda e, portanto, não acompanham as evoluções, o que no fundo gera mais insegurança. O Augusto Cury nos lembra que, apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não existem pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou que escolheram desistir deles. O sucesso ou o fracasso é uma questão de momento, né? De cada ação que a gente escolhe executar, que pode ser bem sucedida ou não, afinal somos humanos. Mas o que se perpetua ao longo do tempo, nesse processo, é a nossa escolha. É o que o Cury está dizendo aqui, né? Pessoas que escolheram lutar pelos seus sonhos ou pessoas que desistiram deles. Essa é a nossa escolha. E quem se nega a fazer isso, né, o Jim Rohn, citando ele novamente, nos lembra de uma palavrinha que é muito comum a gente ouvir. Diz ele, se você realmente quer fazer algo, você encontrará uma maneira. Quem quer dá um jeito para falar isso em brasileiro. Mas ele completa, se não quer, encontrará uma desculpa. A desculpa mais comum que a gente ouve é, eu não posso. Mas, como diz o Jim Rohn, quem tem uma desculpa, na verdade é porque não quer. Então, gente, o que o futuro vai nos trazer, diz o Peter Drucker, nós não podemos prever, né? O que os outros vão fazer não está no nosso alcance nem na nossa capacidade de imaginação. Mas nós podemos criar o nosso futuro quando a gente transforma nossos sonhos
em objetivos. E para isso, né, a gente precisa, como disse o Steve Jobs, é necessário amar de verdade o que se faz para se ter sucesso. Quando a gente escolhe o objetivo, não basta racionalmente saber que aquilo é um desafio. Nós queremos que colocar aí a nossa paixão, o nosso sentimento positivo, o nosso amor de verdade. Caso contrário, diz o Steve Jobs, se a gente levar em conta apenas o lado racional, você simplesmente desiste. No meio do processo, você vai acabar parando. Vai deixar de agir e não vai atingir aquele objetivo que você escolheu. E ele nos alerta. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Portanto, fica essa dica adicional, né? Escolha como objetivo coisas que você realmente gostaria de ter, além de serem desafios, para que você possa, então, ter o incentivo para chegar até o final e assim poder ter aquilo que se chama de sucesso.